No sadismo, há um prazer de controlar. O gozo do sádico, então, é um gozo do controle, do controlar o outro. O sádico experimenta a relação com o outro, experimenta a relação com o corpo do outro, o tempo todo produzindo estimulações e observando as reações do outro a essas estimulações. Uma vítima que não reage às estimulações é uma vítima bem desinteressante para um sádico. E aí, de alguma forma, ele tem sensações para ele muito agradáveis de controle total, de onipotência sobre o outro, pois controla até mesmo o que o outro vai sentir, seja em termos de dor, de uma dor mais concreta, física ou não. Controla o que o outro vai sentir em termos de dor e em termos de sensações. Medo, alívio, alegria intensa e ilusória. Eu procurei bastante se havia algum correlato evolutivo relacionado a esses comportamentos. Acho que seria interessante porque eu me lembrei aí no caso de predadores. E quando a gente está falando de sádicos, psicopatas, estão falando muito de um certo comportamento predador em relação a tomar o outro como uma presa e submetê-la totalmente. Não encontrei nenhum artigo científico correlacionando o sadismo humano, o sadismo, com esse comportamento dos predadores. Quem encontrar alguma referência sólida nesse sentido pode colocar aí para mim nos comentários, tá? Que eu posso dar uma olhada. Contudo, sabemos que há diversas observações acerca, por exemplo, do comportamento de felinos em relação às suas presas. Enquanto essa presa está em movimento, os felinos ficam caçando, mas é uma caça que fica jogando com a presa antes que ela desfaleça, antes que ela morra. É um comportamento muito parecido com o jogo, com o comportamento de brincar. E aí o brincar com outro ser, com outro ser vivo, levando-o até a morte. Eles, de alguma forma, interagem com a presa de uma maneira que a presa se canse, e o cansaço da presa, em alguns momentos, faz com que a presa simplesmente desfaleça e morra. E esses dias mesmo me lembro de uma cena que as pessoas até acharam graça na internet. Era um cachorro, no caso, o cachorro perseguindo uma ave, parece que era um pato, perseguia bastante essa ave para lá e para cá, mas essa ave, de repente, ela parece que se desfaleceu, mas se desfaleceu muito rapidamente. Ela simplesmente caiu no chão como se tivesse morrido. E o cachorro simplesmente se desinteressou por aquela vítima completamente desfalecida. Houve completo interesse, o cachorro parou de correr atrás. Que o pato se desfaleceu, o cachorro simplesmente tomou outra direção e o pato, novamente, aquilo era um comportamento que também tem uma marca forte aí, no sentido de um mecanismo forte e instintivo de defesa, dizem, que é até uma espécie de auto-hipnose, vamos dizer, natural, onde o animal ele entra num estado metabólico, rapidamente num estado metabólico muito diferenciado, e de fato ele meio que se desfalece, meio que desmaia, e assim consegue por um certo tempo fazer com que o predador se distraia, e se distraindo, a presa aí tem um tempo a mais na distração do predador para poder fugir. O mecanismo de caça desses animais é um mecanismo que está muito relacionado a o tempo todo estar em contato ali com a presa, batendo geralmente com a pata e perseguindo, a perseguição constante até que essa presa se cansa e essa presa se desfalece. E para despertar o comportamento de caça do predador, basta que a presa comece a se movimentar. Ela se movimenta e o predador começa a brincar com ela. É aparentemente um comportamento de caça parecido com o brincar, porque ele de alguma forma joga a presa para lá, para cá e não lhe aplica um golpe certeiro, decisivo, qual acaba de vez e muito rapidamente com a sua vida. E essa caça constante, que não tem esse golpe decisivo, se assemelha muito à tortura. Toma um certo tempo para que a presa seja morta. Ela morre devagarinho. E isso me faz pensar um pouco no sádico, o quanto ele vai brincar com os sentimentos do outro, brincar com as sensações do outro, o quanto ele joga bastante com tudo que o outro sente, o quanto manipula tudo que o outro vai sentir, as intensidades, o momento em que o outro vai sentir, o contexto. Há cerca de 20 anos eu lembro assim de minhas primeiras leituras em psicanálise do termo impulsos sádico-anais. Um termo que eu creio que tenha sido cunhado por Freud, muito utilizado pelos psicanalistas. Mas por que sádico anal? Freud postula algumas fases do desenvolvimento do aparelho psíquico. Primeiramente teríamos a fase oral, depois a fase anal, fase fálica, latência e a genitalidade, ou a fase genital.
Cada uma dessas fases corresponde, de certo modo, a uma zona erógena específica, a uma zona do corpo, uma região do corpo que é muito importante naquele determinado período do desenvolvimento da criança. A primeira porta de contato com o mundo, então, no primeiro momento do desenvolvimento da criança, é a própria boca, respectiva aí à fase oral. Posteriormente, um aprendizado muito importante passa a ser a retenção, o controle da eliminação de fezes. Então, uma região aí que adquiriria importância passa a ser a região ali anal. Essa região passa a ser, então, muito investida de energia, de libido, de interesse, de representações pela própria criança. E no caso, uma fase é sempre superada quando ela adquire simbolização, ela de alguma forma ali onde havia somente uma relação com a anatomia, com o corpo, passa a serem produzidas representações psíquicas que vão dar lugar a essa relação mais literal com o próprio corpo. Vão haver aí uma série de substituições mais civilizadas, de certo modo, mais socialmente aceitas, que estão de alguma maneira no lugar daquilo que antes era somente uma relação com o próprio corpo. Então, existem representações psíquicas que sucedem a essa relação com o próprio corpo. E no caso da relação com o ânus, da região anal, passam a ser representações relacionadas ao controle, basicamente. Uma fixação muito forte nessa fase vai, de alguma forma, se relacionar a comportamentos de controle, de tentativa muito grande de controlar a si mesmo, o outro, o mundo, uma certa obsessão pelo controle. Aliás, o próprio termo obsessão também tem uma relação muito intricada com a ideia de fixação na fase anal. Então, diante do que eu já falei da relação que o sádico tem com a sua vítima, essa relação de controle e onipotência, fica fácil entender porque na psicanálise vem sempre acompanhado um termo do outro, porque geralmente encontramos esse termo, impulsos sádico-anais. Tem até o diálogo entre o sádico e o masoquista pedindo para o sádico, me bate, e o sádico respondendo mais ou menos assim, não. E assim, além do controle, o que outra coisa poderia estar relacionada a certas manifestações de sadismo? Eu acho que também o ódio, a rejeição. O ódio que pode ser advindo, inclusive, da inveja, em muitos casos. Então, se há uma rejeição, se há ódio, raiva em relação ao outro, pode ser que essa pessoa que está com ódio, raiva, inveja e rejeição comece a se comportar de uma maneira um pouco sádica, comece a jogar com a outra, tendo prazer em agredir essa outra pessoa. E aí adentramos um pouco o campo do terrorismo psicológico, o qual visa muitas vezes amedrontar o outro, fazer com que o outro se sinta confuso, importunar, estressar, incomodar, enfim, estimular o outro de maneira bem aversiva, desagradável, produzir muita estimulação aversiva para o outro. E isso me remete um pouco à teoria do duplo vínculo, criada por Gregory Bateson na década de 50. É uma teoria muito importante no escopo da teoria sistêmica e diz respeito, em boa medida, em boa parte dos casos, na minha compreensão, a uma relação sádica para com o outro. Porque alguém faria uma relação de duplo vínculo com o outro? Essa aqui é a questão. Mas vamos primeiro definir o que é duplo vínculo. Uma relação de duplo vínculo é uma relação onde a interação com o outro é composta por duas mensagens conflitantes. Exemplo. Vamos dar um exemplo, é muito comum e até mais comum do que a gente imagina a questão do duplo vínculo na relação de mãe e filho. Por exemplo, vamos pegar um caso da mãe que está reclamando que o filho não faz nada em casa. Ah, mas você não faz nada em casa e tal. Aí, o dia que o filho vai lá fazer, o retorno dela é qual? Ah, mas se for para fazer assim mal feito, não faça. A gente observa isso em várias relações, gente. Relação de casais. O casal às vezes reclama muito. Ah, mas você nunca me dá presente e tal. Aí quando o outro dá um presente, a reação é de não gostar do presente. Ou a reação é bem frustrante. Ou então crianças mesmo que estão convocando umas às outras para brincar. Ah, vamos brincar, vem cá brincar com a gente. Aí a outra criança vem e quando ela vem, essas crianças atuam de forma bem agressiva com ela, ela se afasta. Quando ela se afasta, mas você nunca quer brincar com a gente, você
fica se afastando. Então, assim, tem muito isso. Então, de falar, mas você se isola. A gente vê muito isso em alguns relacionamentos, você se isola demais. Quando o sujeito se integra, ele de alguma forma é punido, ele é muito hostilizado, e aí ele tende a se isolar. Bateson, primeiramente, observou isso na relação de algumas mães com seus filhos esquizofrênicos no hospital. O filho estava lá isolado, tudo, a mãe chegava para visitar e observava muito esse tipo de padrão. A mãe chegava e o filho vinha correndo para abraçar a mãe, e a mãe simplesmente afastava de alguma forma esse abraço do filho, ou era muito fria em relação a esse abraço do filho. E o filho, nesse momento, percebia que estava sendo rejeitado e se continha. Assim que ele se continha, essa mãe, ué, por que você está assim, se afastando de sua mãe? Eu acho que isso tem muito a ver com algumas relações patológicas aí, sadomasoquistas, em que há uma opressão muito grande por parte de quem está sendo sádico para com quem às vezes está sendo até um pouco masoquista, mas porque não tem outra alternativa mesmo na vida. Aquela história do bate e assopra, aquela história de que cachorro é fiel mesmo quando está sendo chutado, o dono vai lá, chuta, bate, espanca o cachorro e o cachorro volta abanando o rabo. Sim, há talvez muito mais elementos aí, mas eu quero tentar aqui me conter nesse aspecto, no aspecto de que quem está submetendo o outro a partir de um duplo vínculo, de simplesmente ter duas mensagens ou ter duas ações bem contrárias em relação à pessoa para a qual está sendo oprimida, a questão principal é a seguinte: o duplo vínculo produz uma relação de opressor e oprimido. Aquele que está se utilizando da dupla vinculação está oprimindo o outro com essa abordagem. Para Bateson, isso está na gênese da esquizofrenia. A possibilidade de se adaptar a isso, se adaptar a uma sentença parecida com qual? Parecida com aquela: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É mais ou menos isso que é o duplo vínculo. E para se adaptar a isso, de alguma forma o sujeito enlouquece, passa a exibir uma série de comportamentos que são esses comportamentos catalogados como comportamentos esquizofrênicos. Para se vencer uma relação de opressão onde o sujeito está sendo oprimido por uma dupla vinculação, ou ele enlouquece ou ele sai, escapa com algo absolutamente novo, criativo, diferente e até mesmo genial em alguns casos. Esse foi um dos temas que eu abordei em minha tese de doutorado. A escapada desse tipo de situação terrível, desse tipo de cativeiro psicológico, como escapar disso por meio do humor, por meio da ironia, por meio de uma criação bem próximo do poético. E a opressão faz muito uso da dupla vinculação, porque com a dupla vinculação você tem simplesmente o sujeito na sua mão, você brinca com ele o tempo todo, você joga ele para cá e para lá, de um lado e para o outro. Eu acho que esse tipo de sadismo é o mais comum e é também uma forma direta do sadismo, não é uma forma indireta nem socialmente tão aceita assim. Eu acho que tem uma certa aceitação devido ao fato de muitos não perceberem o que está acontecendo. Mas ao se perceber o que está acontecendo, aí as pessoas se dão conta de quanto que ali houve uma relação de um sádico, de um grupo, muitas vezes, que estava exercendo sadismo sobre uma pessoa. É, portanto, a forma mais comum de sadismo, na minha compreensão. Em termos de analogia com comportamentos primitivos, eu diria que as pessoas não se contentam, em alguns casos de rejeição, simplesmente cuspir e jogar fora. Elas antes não, elas vão mastigar bastante, elas vão morder bastante, destruir tudo que elas puderem para poder jogar fora. Por isso que eu acho que boa parte das relações de dupla vinculação, na parte do opressor, são muito marcadas pelo ódio. O problema é que o ódio também muitas vezes é uma forma de vinculação, é uma forma pela qual quem está tratando o outro dessa maneira está se vinculando. Então, quando joga fora, quando o outro deixa de existir, ou quando a vítima morre, o sentido da vida de quem estava torturando essa vítima pode se perder um pouco também. Quando a vítima morre, o torturador, o algoz, chora, porque acabou o seu brinquedo. Ou então procura logo, rapidamente, uma nova vítima. E aí o comportamento em série. E aí as mortes em série. E aí, em alguns casos, os serial killers. E logo me vem à mente, agora, o relato de um determinado serial killer, de um determinado psicopata, não lembro se era o Ted Bundy,
falando que ele tinha verdadeiro prazer em estrangular a sua vítima e ter esse poder e observar a vítima ir simplesmente apagando e indo embora da vida, e que ele tinha todo esse poder de fazer aos poucos com que alguém fosse apagando em suas mãos e que a vida simplesmente desaparecesse sob as suas mãos. Esse é um dos relatos mais chocantes de sadismo e crueldade que eu já li, já ouvi. Bom, para finalizar, eu espero que fique claro um determinado ponto, que é a seguinte questão. A dupla vinculação, ela não produz somente sádicos, tá? A dupla vinculação também é produzida por pessoas que estão muito confusas ou mal resolvidas. Então fique pensando aí, talvez os exemplos aí, pensem nos dilemas de uma virgem, tá? De uma virgem que não sabe se vai ou se fica, do que faz e como que ela de alguma forma leva ou a pessoa que está querendo ter algum contato com ela, está querendo ter um intercurso, um namoro, um intercurso sexual que seja com ela, como ela leva a essa pessoa a se confundir também, a ficar num mato sem cachorro. Gente mal resolvida e que não sabe o que quer também produz muita dupla vinculação, a qual pode causar muitos danos para quem está sendo vítima, para quem está sendo o alvo dessa dupla vinculação. Bom, meus amigos, é isso. Obrigado. Se gostaram, compartilhe o vídeo, clique em gostei. Até a próxima.